Boa noite. Bom ano novo. Eu acho que todos nós já fizemos alguns planos, né? Alguns foram frustrados no sábado, né? Porque a Mega Sena não saiu para ninguém aqui. Tá? E o que nós esperamos deste novo ano? Cada um faça uma reflexão. O que vocês esperam do ano novo? O que nós esperamos? Alguém quer falar? Saúde. O que mais? Só saúde? Fé, esperança, paz, tá bom. E agora, o que o ano novo espera de nós? É esta pergunta que nós devemos fazer. E nós sempre aproveitamos este momento que nós iniciamos o ano, em que as energias estão um pouco renovadas, em que nós passamos em dezembro por um período de uma vibração diferenciada na Terra em virtude do aniversário de Jesus, que os corações ficam mais flexíveis e nós geralmente fazemos os nossos planos. E os nossos planos são de felicidade, não é? Mas e o que é felicidade? Acho que se nós chamarmos aqui 100 pessoas para falar sobre felicidade, provavelmente cada uma vai abordar sobre um aspecto diferente. E hoje nós queremos trazer algumas reflexões sobre a felicidade. E nos valemos de algumas palestras que ouvimos, do Rossandro, do Alberto, não, um monte de palestrantes aí, eu até perco a conta porque são tantas que nós escutamos. E eu queria dizer uma coisa, se por um acaso alguém se sentir incomodado com algumas palavras dos que nós vamos falar e não gostar, não adianta reclamar para mim. Reclamem para Kardec e para Jesus. Porque tudo que nós vamos trazer aqui são aqueles ensinamentos deixados por Jesus e a codificação feita por Kardec com base nos ensinamentos de Jesus. E nós começamos então a reflexão sobre uma frase que está lá no capítulo 5 do Evangelho, que fala: a felicidade não é deste mundo. Vocês concordam? Não é deste mundo. E de que mundo seria então? Em que mundo nós temos que ir para buscar essa felicidade? Primeiro nós vamos fazer uma pergunta: quantos mundos existem? Infinitos? Não. Só existem 2 mundos. Existem muitos globos, muitos orbes, muitas estrelas, muitos planetas, cometas, asteroides e outras coisas mais. Mas mundo que é mundo, só existem 2. Cadê? Também devagar aqui. Nós temos o mundo material e o mundo espiritual. Alguém conhece mais algum? Alguém sabe? Ora, se nós estamos vivendo aqui no mundo material e a felicidade não é do mundo material, de onde ela é? Do mundo espiritual. Significa que nós temos que esperar ir para o mundo espiritual para sermos felizes, concordam? Não. Por que não? Porque nós somos um ser composto por 3 partes, trinitário. Nós temos um corpo, um perispírito e um espírito. Através do corpo nós participamos do mundo material. O nosso corpo é do mundo material e acabou. O nosso espírito de onde é? Do mundo espiritual. Espírito atua na matéria? Não diretamente. Ele precisa de um intermediário chamado perispírito, que é o agente que conduz as sensações do corpo para o espírito e traz de volta as impressões do corpo para o espírito e traz de volta as sensações, na forma de dor, na forma de alegria, na forma de um sabor, de um aroma. Então nós
estamos aqui no mundo material, aqui no mundo espiritual. E este elemento participa dos dois mundos. E aí nós vamos ver uma diferença entre felicidade e prazer. Felicidade, como diz o Dr. Martin Seligman, psicólogo positivista americano, ele chama de felicidade momentânea, que são os nossos momentos felizes, que são os nossos momentos de prazer, e todos eles são causados por sensações provocadas no corpo. É o encontro com uma pessoa querida, é a compra de um carro, é ganhar um sorteio, é manter uma relação. Então, todas aquelas, comer um chocolate, tomar um sorvete, para quem gosta uma cerveja. Então, todas aquelas sensações que nós temos no corpo físico são de natureza material. Mas, a par de estarmos encarcerados num corpo físico, nós temos a nossa essência espiritual e a nossa vida espiritual. E aí a diferença de felicidade. Felicidade é alguma coisa que não é momentânea. Felicidade é algo que é perene, que dura, quando nós a conquistamos. Ela não está sujeita a altos e baixos. Nós, enquanto encarnados, temos os nossos altos e baixos de acordo com a satisfação ou não das nossas vontades, dos nossos prazeres. Por quê? O que é que traz prazer? É o carro, é a casa nova, é o filho. Até o filho ele é momentâneo. Ele não é perene, porque o dia que ele vai embora, o dia que ele se afasta ou que morre, nós também sofremos. Porque ele deixou de estar ao nosso lado. Então percebam que é a nossa posse que nos faz os prazeres da vida material. E aí nós vamos começar a buscar, então, como é que nós fazemos para sermos felizes aqui, neste mundo, encarnados. Vamos lá? Não, está bom isso aqui. Primeiro nós vamos buscar lá na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, para nós sabermos onde está a felicidade. O que diz a pergunta 614? Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E só é infeliz quando dela se afasta. Então vamos lá. Primeiro conceito de felicidade que a doutrina nos traz. A felicidade é a obediência e o cumprimento da lei de Deus. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, aquela felicidade lá do espírito é a plena satisfação de que eu estou no caminho certo, de que eu estou andando nas pegadas de Jesus, nos caminhos que Deus colocou em suas leis. Mas, onde estão as leis de Deus? Na consciência. Ora, se a felicidade é eu obedecer às leis de Deus, e se a lei de Deus está na minha consciência, onde está a minha felicidade? Na minha consciência, dentro de mim. Não está no meu vizinho, não está no presidente, nem no partido político, nem em alguém que fala mal de mim, nem no emprego que eu perdi, nem nada, nem no amor que eu conquistei, nada. A felicidade está dentro da nossa consciência. Vamos lá, seguindo o raciocínio. Nós vamos trazer agora um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a desgraça real. É de Delfina de Girardin, não sei se é assim que fala, lá no capítulo 5. E ela vai nos trazer
O que é que nós achamos que é desgraça? E o que é felicidade? Será que nós sabemos o que é felicidade? E o que é infelicidade? Vamos trocar a palavra? A palavra desgraça é forte, mas ela está lá no livro, desse jeito. Então nós temos tudo que nos acontece, que nós não queremos, que nós não gostamos, que nós não esperávamos, que nos traz algum transtorno, nós classificamos de desgraça, de infelicidade. Porque nós estamos vendo apenas pelo lado da matéria, pelo lado daquilo que nos traz conforto ou desconforto para o nosso corpo físico. Vamos lá. Toda gente fala da desgraça. Toda gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Então ela nos fala que aquilo que é infelicidade, para trocar a palavra, não é daquilo que nós supomos. Eles a veem, nós vemos a desgraça na miséria, isso não é desgraça. No fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Todas as contrariedades que nos acontecem. Por quê? Porque nós estamos focados naquele bem-estar nosso naquele momento. Sim, é desgraça para os que veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então não é aquilo que acontece, é o que nós fazemos com aquilo que acontece conosco. Porque muitas vezes alguma coisa ruim nos acontece, aliás, algumas vezes não, sempre, para o nosso bem. Vocês imaginam que você jogue num time de futebol e o seu time está na semifinal de uma competição internacional. E chega no último jogo e nós somos classificados para a final. Não é uma felicidade? Não é uma alegria? Não é algo que deve ser comemorado? Quando aquele goleiro, quase no fim do jogo, tira um gol escancarado. Ele foi aplaudido, ele foi idolatrado pelo bem que ele proporcionou. E alguns dias depois, esses jogadores entram num avião para a tão sonhada final. E o avião cai. E morre todo mundo. Era felicidade ou era desgraça? Mas imagine que você está nesse time e que o técnico não te convocou, te deixou fora e você não viajou. Como você fica com raiva, com ódio desse treinador? Como é que pode eu ficar fora de um jogo, de uma final, de um campeonato? E eu fiquei revoltado na minha casa. E aí, de repente, o avião cai e eu estou salvo. Aquela desgraça para mim é uma felicidade agora, porque ela me salvou a vida. Porque nós não entendemos os mecanismos de Deus que comandam a nossa vida. Nós vemos por um ângulo muito pequeno, muito apertado. Então nós temos que alargar os nossos horizontes e quanto mais nós evoluímos, mais nós subimos e enxergamos o porvir, o futuro. E sabemos que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tudo, tudo, tudo. Senão Deus não seria Deus. Senão Deus não seria justo. Senão Deus não seria onipresente, onisciente, onipotente. Estaria vendo tudo o que acontece com o poder de modificar aquilo em nosso benefício, porque Ele é Pai. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, como nós falamos, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba por produzir o bem. Vamos lá.
Dizei-me se a tempestade que arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Porque as chuvas, elas causam pânico, causam enchentes, e nós temos que saber entender. Temos que ter gratidão pela natureza, em todos os momentos. Não devemos ser como aquele ribeirinho, que durante toda a sua vida usufruiu do rio, tirava água para beber, para se lavar, para lavar roupa, para ter a sua colheita sempre regada, e um dia esse rio transborda e ele amaldiçoa e vai embora, por um único fato. Tá? Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é em realidade ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Eu estava para vir para cá e quando uma pessoa que estava comigo falou assim, eu vou para a academia, vou malhar. Não fala quem é não, né? Você sabe, né? Eu vou para a academia, vai ser um defunto com corpo perfeito. Tá? Não vai levar corpo, não vai levar músculo. Cuida, é bom cuidar do corpo? Claro, mas vamos cuidar também do espírito. Cuidar daquelas coisas que você ajunta, aqueles tesouros que os ladrões não roubam, as traças não roem, a ferrugem não corrói, que são os tesouros imperecíveis da alma que nós vamos levar conosco. Então vamos lá. Vou revelar-lhes a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade, olha o que ela fala, é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento que atordoa o homem com relação ao seu futuro. E aqui nós vamos ver, nesse capítulo também nós temos as causas as atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, porque todas as aflições que nós temos têm um significado, têm um motivo em nossas vidas. Na maioria das vezes são consequências dos atos que nós praticamos em outras ocasiões. A maioria aqui, algumas em vidas passadas. Geralmente a gente joga a culpa para a vida passada, porque aí está longe e a gente não percebe. A culpa não é minha, era outro eu que estava lá. Era outro eu que errou. E agora não, é você mesmo. Você só está num corpo, numa roupa diferenciada. Então todas as nossas aflições têm causas, ou atuais ou anteriores. Vamos lá. Com que fim, ora, se estes bens, se estes gozos são prejudiciais, por que Deus coloca o prazer neles, né? E a resposta, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo pela tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Quando Eva comeu o fruto proibido e ofereceu a Adão, aquele momento simbólico lá da Bíblia, até hoje, nós continuamos comendo o fruto proibido. Cada vez que nós deixamos-nos influenciar pelas coisas da matéria e preterimos as coisas do espírito. Fazemos as nossas escolhas pelas coisas perecíveis que se vão. Porque parece que a gente não quer. Quem aqui quer desencarnar? Não, né? A gente não quer. Não. Por que nós não queremos? Porque nós somos comodistas. Temos medo do desconhecido. Estamos bem do jeito que estamos, comodamente. Mas nós vamos perceber que lá o espírito não quer vir. Não quer. Nós vamos ver a definição do que é uma encarnação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Porque Kardec nos fala que as paixões são úteis ao homem quando ele as controla. É como um cavalo, uma carruagem.
que quando você está no comando, ela te leva para onde você quiser. Mas quando os cavalos disparam, estão sem controle, elas são prejudiciais e podem te levar ao despenhadeiro e à morte. Vocês perceberam que na primeira tela que ficou de abertura lá, o título, nós tínhamos um cérebro com um homem numa rédea domando o cérebro. Essa é a nossa função, domar o nosso cérebro. E o nosso cérebro nada mais é do que a manifestação do nosso espírito. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Através da abnegação. Nós vamos ver com mais detalhes isso aí. Vamos lá. Aqui, qual o objetivo da encarnação? Vamos passar rapidamente, porque senão nós não saímos antes das 10 aqui. Tá? Me pediram o seguinte, tá? É para testar para vocês, porque vocês fizeram votos para ter uma vida melhor, com mais sacrifício, evoluindo. Então o primeiro teste é hoje, de paciência. Vamos ver quanto tempo vocês aguentam. Né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Prestem atenção no verbo. Deus impõe a encarnação. Não é que eu quero, não tem, eu não quero, não tem isso. A encarnação é da lei. A encarnação é uma necessidade. Eu vejo muitas pessoas falando, não quero reencarnar mais. Pode não querer, não tem problema. Como seu filho de 5 anos fala, não quero ir na escola. Vai ter que ir. Nós não abrimos mão, abrimos. Mas quando a gente quer mandar para a evangelização, a gente não fala, tem que ir. Não, deixa, quando ele crescer, ele escolhe. Deixa para lá que isso aí é aula da Cássia, né? Né, Silvio? É fevereiro, né? Para alguns é expiação, para outros é uma missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. As vicissitudes não significa sofrimento, não significa dor. Como dizem, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O fato de você passar por provas, por expiações, por constrangimentos, não significa que isto vai diminuir a sua felicidade e vai te fazer infeliz. Não. É a maneira como você suporta e passa por elas. Não tentando bater desesperadamente, nós fixamos um problema na cabeça e quase morremos com ele. E nós temos que aprender com o André Luiz, lá na Agenda Cristã, quando ele fala assim, o rio atinge aos seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Ele vem e encontra uma pedra, bate, não vai, bate. O que ele faz? Cavuca por fora e vai embora. Segue o seu rumo. E nós muitas vezes deixamos os problemas dominarem a nossa vida, aquilo que já aconteceu. Tem pessoa que fica de luto 20 anos. Outro dia nós fomos fazer uma palestra lá em Catanduva, numa sessão de psicografia. E tinha uma senhora lá que foi buscar uma mensagem do filho, da filha, não sei lá. E a Matilde conversou com ela. Quanto tempo faz que ela morreu? 28 anos. Ela já recebeu assim umas 4 cartas da mulher. 28 anos, está lá, fixada, talvez até reencarnou. Tá, não é? Visa ainda outro fim, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós temos a responsabilidade pela evolução do planeta. A encarnação é para o nosso progresso e também para colaborar na obra de Deus através do progresso do nosso planeta. Para executá-la em cada mundo, toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir daquele ponto de vista as ordens. Então nós estamos aqui com o instrumento certo, necessário, no local adequado, com as pessoas corretas para a realização da nossa tarefa. Sabe aquele cunhado mala? É seu instrumento de evolução. Sabe aquela sogra rabugenta? Aquela nora impertinente? É seu instrumento de evolução, é o seu talento. Nada é por acaso, se está conosco. De repente você tem uma família harmoniosa com alguém destoante que é o cão.
Ele veio para que esta família o acolha e também passe a fazer parte de uma família harmoniosa. Sabe aquela família destrambelhada? E tem um que é o anjo. Ele veio para auxiliar toda aquela família. Nós só vamos crescer se formos todos juntos. Não tem individualismo, não tem egoísmo na lei de Deus. Vamos lá. Aí nós vamos ver, por exemplo, lá no Código... Aliás, o livro Céu e Inferno é um livro que praticamente ninguém lê. É uma obra maravilhosa, espetacular. Tem duas partes que eu amo demais, que é o Código Penal da Vida Futura e a segunda parte que fala da passagem. E no Código Penal da Vida Futura ele vem fazer uma relação sobre o que é felicidade e o que é infelicidade. Ele tem 33 artigos, esse Código Penal. O segundo artigo, o começo dele fala: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, a purificação completa do espírito. Isso é felicidade perfeita. No artigo 3º, não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo as suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. Ou seja, cada sofrimento, cada infelicidade que nós temos está diretamente relacionado com as nossas imperfeições. Cada alegria, cada felicidade que nós temos está diretamente relacionado com as nossas virtudes e qualidades. Então a nossa felicidade vai depender de quanto de virtudes nós adquirirmos. O nosso sofrimento vai diminuir cada vez que nós tirarmos um dos nossos defeitos, uma das nossas imperfeições, e nós vamos ver como é que faz para fazer isso depois, tá? No último item, ele faz um resumo, no item 33. Ele fala: o sofrimento é inerente à imperfeição. Se você tirar todas as imperfeições, não existe mais sofrimento. Toda imperfeição, assim como toda falta promanada, traz consigo o seu próprio castigo nas consequências naturais, inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e dá ociosidade e nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada indivíduo, para cada falta. Então, quer dizer, se eu tiver 10 imperfeições, 10 sofrimentos. Diminuo para 9 e vai assim por diante. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade, a cada um segundo suas obras. Então vamos lá, ó. Pode o homem libertar-se das imperfeições, eliminando seus defeitos, as suas imperfeições. Então vamos lá ver como é que nós fazemos isso? Na pergunta 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Preste atenção. Poderia sempre o homem vencer as suas imperfeições? E a resposta eu dividi em 3 partes, para não ficar muito chocante, porque ela é terrível, tá? Ela nos fala assim: sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha só, eu acho que esse espírito nunca reencarnou na Terra, né? Como é que eu posso eliminar qualquer defeito, qualquer imperfeição com esforços insignificantes? Mas ele complementa: o que lhes falta é a vontade. Quão poucos de nós fazemos esforços? Quantos de nós nos esforçamos para evitar? Então, se nós percebermos isso aqui, nós vamos falar assim: pô, será que esse espírito já passou pela vida carnal? Será que ele já passou para saber se é tão fácil assim? E nós vamos perceber que nós tornamos as coisas difíceis. Por que que nós tornamos as coisas difíceis? Porque nós queremos fazer tudo de uma vez, tudo de sopetão, e muitas vezes nós queremos terceirizar a tarefa para que outros façam por nós aquilo que só cabe a nós. Vamos lá. Pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Percebam como Kardec é detalhista. Ele não quer saber, ele quer saber o meio prático.
e eficaz. Você está falando muita teoria, você falou que é fácil? É. Então me fala como? Prático, na prática. Tá? E que seja eficaz, e que dê esse resultado. E aí ele vem aqui e fala: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, na sequência dessa resposta que Santo Agostinho nos dá, nós vamos perceber o porquê é tão difícil para nós. Porque nós vamos fazer o nosso balanço somente em dezembro. E aí nós temos que corrigir o que nós fizemos em 365 dias. E aí nós temos que estabelecer metas que não dá para você fazer de imediato. Porque nós ainda não conseguimos dar saltos aqui. E Santo Agostinho não fala. Aí Kardec vai lá e pergunta, ó: conhecemos a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio? E aí ele nos fala: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra, no fim de cada dia. Eu fazia uma análise da minha vida, do que eu fiz, como eu agi com as pessoas, se eu fiz o bem, se eu fiz todo o bem que eu podia, se eu fiz o mal, se eu agi incorretamente. Então você faz toda aquela análise. Vocês perceberam que você vai analisar o que aconteceu só em um dia? Não é fácil corrigir o de um dia? Aí você não faz essa análise. Aí você erra de novo no outro dia. Aí você erra de novo no outro dia. Aí você deixa 300... Aí fica difícil. A regra de São Benedito, de São Bento, é um pouquinho mais rígida ainda. Ela fala que antes do sol se pôr, ele fazia essa reflexão, essa análise. Santo Agostinho é o final de cada dia, antes de você deitar. Vamos lá, eu encontrei com a fulana, ela me perguntou isso e eu falei dessa forma. Eu acho que eu fui grosseiro com ela, preciso pedir desculpas. A pessoa me pediu ajuda, eu não ajudei. Amanhã eu tenho que... Então você vai num dia, à noite, verificar tudo que você fez de errado no dia. Não somente o de errado, o que você poderia ter feito de bom e não fez. E aí você vai anotar, e a sua primeira providência no outro dia é começar a corrigir. Fácil ou não é? Parece, né? Vamos lá. Boa dica para dia 2 de janeiro, hein? 2 de janeiro. Boa dica, hein? Tá? Então, por exemplo, eu vi que a turma aí, muita gente manguaçou adoidado na festa de fim de ano, né? Eu vi, né? Tá? E não vamos questionar quem bebe bebidas alcoólicas, não, porque o excesso tá também na gula, no refrigerante, no suco, em tudo que é demais. Nós temos que aprender que nós viemos aqui, tá? Temos que preservar a nossa máquina física. Nós temos que comer para viver e não viver para comer. Então vamos lá. E aí nós vamos assim: mas Eduardo, tem muita gente até que cobra a gente, né? Uma vez um frequentador da casa me falou assim: Eduardo, eu não vou mais no centro não. Eu falei: por quê? Eu vou lá, eu vejo o cara falando umas coisas, mas ele não faz nada daquilo. Mas se ele fizesse tudo que ele fala aqui, era santo, ele não estava aqui. Nós estamos juntos no mesmo barco, a diferença, eu estou aqui, outro dia eu estou sentado aqui, nós estamos para progredir. E aí vem Kardec e nos fala o que é o verdadeiro espírita. Não é o que é santo, não é o que é puro, não é o que não comete o erro, é aquele que está cada dia melhor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Allan Kardec. Então hoje eu estou um pouquinho melhor do que ontem, e amanhã vou estar melhor do que hoje. Ontem eu falei mal de 10 pessoas, hoje eu vou falar só de 8. Melhorei. Eu já diminuí, depois de 7, 6, em uma semana já ficou em uma. Depois nem fala mais. Não é? Então o que nós temos que ver se nós estamos no caminho certo é se nós não estamos parados. Aliás, não basta você parar para ser ultrapassado, basta que você continue no mesmo ritmo, porque hoje o mundo está veloz. Vamos lá. Para agradar a Deus
e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Isso é uma coisa muito importante. A gente encontra pessoas que falam, eu não faço mal para ninguém, mas faz o bem. Eu não falo mal dos outros, mas fala bem. Eu não odeio ninguém, mas você ama. Eu não prejudico ninguém, mas você ajuda. Porque nós temos na nossa vida duas etapas. Vocês viram lá que a infelicidade, ela é a soma das minhas imperfeições. Então a primeira etapa minha é corrigir o que eu tenho de ruim, as minhas imperfeições, é tirar os meus defeitos. A partir do momento que eu tirei os meus defeitos, ou concomitantemente, eu já começo a adquirir as minhas virtudes. São duas coisas diferentes. Então não basta você não fazer o mal, você tem que fazer o bem no limite das suas forças, porque você será responsável não somente pelo mal que você causou, mas por todo o mal que decorra de um bem que você poderia ter feito e não fez. Tá? Então, isto é importante. Tá? Nós sabemos que a lei é de causa e efeito. Semeadura e colheita, está lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que colheres, que plantares, é aquilo que colherás. Ou em Mateus, a cada um segundo suas obras. E vou falar de novo aqui, já falei umas 3 vezes aqui. Se nós plantarmos flores, o que nós colheremos? Não escutei. Flores. Se nós plantarmos flores, o que é mesmo? Flores. Tem metade que não colabora, gente. Nós não vamos embora hoje, não. Isso é ressaca do ano novo ainda? Ó. Se nós plantarmos flores, flores. E se plantarmos espinhos? E se não plantarmos nada? Esse é o engano de vocês. Passa num quintal vazio que ninguém plantou nada. Vê se tem nada. Tem mato, caco de vidro, escorpião, formiga, papelão, latinha vazia, plástico. Onde o bem... Por isso que nós falamos que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Onde o bem não está, o mal se instala e toma conta. Então é muito importante que aqui ele nos fala: cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ah, mas eu nunca fiz o mal. Sim, mas tinha uma pessoa que precisava da sua ajuda, Deus encaminhou para você e você não atendeu, e ela acabou tendo consequências lastimáveis. Quem é o responsável? Eu que não ajudei. Porque Deus não dá a ninguém acima de suas forças. E ninguém chega até nós pedindo uma ajuda se nós não estivermos aptos a, de alguma forma, ajudar. Isso é muito importante nós colocarmos, né? Aí nós vamos ver agora o que Jesus... Esta passagem... Antes eu quero dar uma dica muito simples, rapidamente, de como você eliminar suas imperfeições. Não façais aos outros aquilo que não queres que os outros vos façam. Eu quero que alguém me machuque? Não machuco. Eu quero que alguém me ofenda? Não ofenda. Eu quero que alguém me agrida? Não agrido. Nada do que eu quero de ruim para mim, e nisso estão todas as minhas imperfeições. As minhas imperfeições resultam em atos negativos para as outras pessoas, então não faço. E para adquirir as virtudes? Façai aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. Eu quero ser amado? Vou amar. Eu quero ser ajudado? Vou ajudar. Eu quero ser respeitado? Vou respeitar. Percebam como é que é a dinâmica da coisa? É muito simples. Então, não fazer, eliminar imperfeições. Fazer o bem, adquirir virtudes. Então vamos lá. Essa passagem de Jesus é fantástica. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem gente que para de ler aí. Porque Jesus falou assim, não, qualquer problema, eu estou com um problema sentimental, financeiro, de saúde, qualquer problema, ele falou, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus ia mentir? Não. Só que tem um complemento para esta frase, que ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração,
e acharei repouso para as vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Pronto. Para que Jesus te alivie, para que você não sofra, basta que você carregue o fardo e o jugo de Jesus. Mas o que é o jugo de Jesus? O que é o fardo de Jesus? Como é que eu vou saber? Nós fizemos um esqueminha assim bem prático para vocês, para a gente saber entender o que é o jugo de Jesus e o jugo da terra. Nós vamos saber se ele é leve ou não. E se o da terra é leve ou também não. Vamos lá. O jugo de Jesus. O amor. O amor é pesado? A pessoa quando está amando, esquece até de comer, flutua, não precisa falar alto, sussurra assim. O casal de namorado está lá, a mãe quer ouvir, não escuta nada, porque eles estão assim tão enlaçados naquela vibração. O amor é tão bonito, tão gostoso, não é? A gente não fica bem? E o jogo da terra? O ódio. Como é que é quando nós estamos com ódio? Cara fechada, amarrada. Leva o inimigo para a cama, vai dormir com ele. Fica pensando naquilo o tempo todo. Eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo. Quando eu encontrar com ela, vai ver. Se ela precisar de mim, e a gente fica se atormentando. Pesado. Vamos ver o segundo jugo de Jesus, o perdão. O que acontece quando nós perdoamos? Nós tiramos um peso. Nós eliminamos. Quando perdoamos de verdade. Não é aquele perdão, eu perdoo, mas... Não tem mas. Você quer saber se você perdoou realmente alguém? É quando você encontra com a pessoa e você não tem sua adrenalina subindo. Não sobe aquele calor. Quando alguém fala do fato e você age com naturalidade. Aí você perdoou. Todas as vezes que nós alteramos quando se toca na pessoa ou no assunto, é porque nós ainda não conseguimos perdoar. Perdoar não é esquecer. Esquecer é problema de memória. Alzheimer, outras coisas mais. Você pode lembrar do fato, tanto é que quando você lembra depois de alguns anos dos fatos, a gente dá risada. Você não esqueceu, mas aquele momento passou, tá? O perdão e o jugo da terra, a vingança. Quando você quer se vingar, você fica procurando maneiras. Nós tivemos aqui em Barretos, o cara planejou um assassinato durante 1 ano. Vocês imaginam durante 1 ano as companhias espirituais que ele andou, os tormentos que ele passou, os planos que ele fez para executar um assassinato. Mas nós temos também o jugo de Jesus, a humildade. A humildade é tão leve, a humildade nos deixa tão tranquilos, a paciência, a calma, né? E o orgulho. O orgulho é você, se passa por cima de mim, sou avião, se passa abaixo eu taco pedra. É assim, eu tenho que ser melhor. O orgulho é um dos maiores males que nós temos. O jugo de Jesus, a fraternidade, a bondade. O que pesa uma bondade, um ato de fraternidade? É muito bom, é muito gostoso, nos faz bem. Se nós soubéssemos o quanto é bom fazer o bem, nós faríamos o bem por egoísmo. Só porque vai nos fazer o bem. E o egoísmo e a ambição. Uma pessoa egoísta só pensa nela, só em juntar. Primeiro ela, depois ela e se sobrar para ela. A pessoa ambiciosa, não basta nada que ela tem, porque ela sempre quer mais. A resignação contra a revolta. Uma pessoa resignada é uma pessoa que luta contra aquilo que está acontecendo, mas sem desespero, sem jogar a culpa nos outros, sem jogar a culpa em Deus. E a pessoa revoltada, não. A pessoa revoltada, ela só fica focada no problema. Ela perde a sua vida, a calma e a paciência contra o desespero. A calma, a paciência e o desespero não serve para nada. Na nossa vida só existem 2 tipos de problemas, vocês sabem? Só 2. O que tem solução e o que não tem solução. O que tem solução, não adianta você desesperar, gastar energia. Vai buscar a solução. E o que não tem solução? Esquece, não tem solução, você vai esquentar a cabeça para quê? Não tem jeito. Não é seu desespero. Você tem que pagar uma duplicata amanhã cedo
e você vai ficar sem dormir à noite, e onde você vai arrumar dinheiro? Você liga para o credor e fala que não vai pagar. Quem não vai dormir é ele. É. Verdade. Pronto, resolveu. Quem não vai... Não é assim? Então não adianta você desesperar. E outra, problemas não têm solução, gente. Problemas não têm solução. Nós estamos aqui para aprender a contornar os problemas, para administrar os problemas, porque a hora que a gente resolve um, vem outro. Isso é igual jogo de videogame, você passa de fase e vem outra mais difícil. É desse jeito. É desse jeito. Vocês conhecem a história do italiano na época, na véspera da guerra, estava aquela história, vem a guerra, não vem a guerra, vem a guerra, não vem a guerra, e todo mundo preocupado, cabelo em pé. Vocês imaginaram um clima de guerra? E tinha um rapazinho lá que não queria saber, estava tranquilo, sossegado. E quando a gente é muito calmo, incomoda os outros. E vieram e perguntaram para ele assim, você não está preocupado com a guerra? Ele falou, não. Pode ser que a guerra venha, pode ser que a guerra não venha. Se a guerra não vier, eu não tenho com o que me preocupar. Se a guerra vier, das duas, uma. Pode ser que eu seja convocado e pode ser que eu não seja convocado. Se eu não for convocado, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for convocado, das duas, uma. Pode ser que eu vá para frente de batalha, pode ser que eu fique na retaguarda. Se eu ficar na retaguarda, não tenho com o que me preocupar. Se eu for para frente de batalha, das duas, uma. Pode ser que eu seja ferido e pode ser que eu não seja ferido. Se eu não for ferido, eu não tenho com o que me preocupar, gente. E se eu for ferido? Das duas, uma. Pode ser um ferimento grave, pode ser um ferimento leve. Se for um ferimento leve, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se for um ferimento grave, das duas, uma. Pode ser que eu morra, pode ser que eu sobreviva. Se eu sobreviver, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu morrer, eu vou estar do lado de Deus, aí que eu não tenho com o que me preocupar mesmo. Não. É a maneira como nós encaramos as coisas. É a maneira, não é o desespero que vai fazer a diferença em nossas vidas. É a fé e a descrença. A fé é a confiança irrestrita em Deus na vida futura. Agora nós vamos pegar uma balança, e vocês vão colocar de um lado da balança o amor, o perdão, a humildade, a fraternidade, a bondade, a resignação, a calma, a paciência e a fé. Quanto pesa isso? Eu acho que ela até sobe um pouco, flutua, é igual o gás hélio, né? Sobe, flutua. E aí nós vamos colocar do outro lado o ódio, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a revolta, o desespero e a descrença. Quanto pesa isso na nossa consciência? Muito. Muito. E de quem depende nós optarmos por este lado ou por esse lado? Pelo jugo de Jesus ou pelo jugo da terra? Só nós. Viram como é fácil? Mais ninguém. Mas nosso orgulho, nossa vaidade, ainda faz com que nós escolhamos isso aqui. E aí o sofrimento é inevitável. Então só depende de nós escolhermos o jugo de Jesus, porque quando nós estivermos exercitando, mesmo que parcialmente, estes sentimentos, estas atitudes aqui, nós teremos a paz que Jesus nos prometeu, porque nós vamos ter uma conduta reta, uma consciência tranquila e um coração apaziguado. Lembrando que nós não podemos nos desprezar. Jesus falou, vós sois deuses. Não falou que nós seremos deuses. Não falou que nós um dia, não, nós somos deuses. Só não estamos usando o potencial. Vamos fazer igual Sati Sai Baba, quando o jornalista chegou para ele, americano, falou assim, o senhor é Deus? Com aquele sorrisinho irônico, falou, sou. E ele aí deu aquele sorriso mais irônico ainda, e ele falou assim, vou te falar uma coisa, você também é. A única diferença entre nós dois é que eu sei, e você ainda não sabe que é Deus. Porque Jesus nos fala, vós sois o sal da terra. Nós não seremos, nós somos o sal.
Se o sal for insípido, se nós não tivermos sabor, o que nós vamos salgar? O que nós vamos conservar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire. A nossa luz é para brilhar, por mínima que seja, porque seja uma velhinha, nós temos que colocar lá no candeeiro, lá no alto, para que os outros vejam e sirvam de orgulho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha, ele está falando aqui, resplandeça a vossa luz, para que, não é para ver você não é para se mostrar, não é para fazer uma promoção, para que vejam as suas boas obras, porque é através das boas obras que as pessoas vão ver o seu exemplo e procurar agir da mesma forma. E aí, eu trouxe aqui uma reflexão do Rossandro, que ele fala, feliz eu novo, aquilo que nós falamos no começo, o que o ano novo espera de nós? Não o que eu espero do ano. Vamos ver se vai funcionar. Olá, isso aqui não é um vídeo de Feliz Ano Novo. Não é um vídeo para que você acredite que pular ondas, guardar sementes, fazer algum ritual, ou esperar que a mudança do calendário, a passagem das horas e os fogos de artifício façam a luz na sua vida, que é você que tem que fazer. Na verdade, nós precisamos entender que os ciclos eles existem, mas eles existem dentro de nós. Não adianta nenhum circuito externo mudar, por mais bonito que sejam as festas, os fogos e os lugares, se não houver uma mudança interna significativa dentro da gente. No fundo, o que a gente quer e o que a gente almeja, e talvez o símbolo do ano novo realmente se represente para nós, é um desejo de mudança íntima, que faça com que a gente observe a vida sob uma perspectiva mais lúcida, mais madura, mais proativa, em que a gente possa ser mais autor do próprio destino e não viver a reboque dos acontecimentos. Se isso é uma proposta para você, então, na verdade, o meu desejo é um desejo de feliz eu novo. Que a gente possa estar disponível para o mundo, mas, sobretudo, para nós mesmos, desenvolver uma nova interioridade. E essa interioridade vai nos dar a capacidade de ter um novo olhar sobre a vida. De olhar, por exemplo, para os nossos erros não como um lugar de acusação, mas de aprendizado. De olhar para cada queda não como um lugar de lamento, mas de ensinar como levantar, seguir, para onde não ir novamente. De olhar para os fins dos relacionamentos não como a mágoa, a decepção e a frustração, mas aprendendo com os outros quais são os comportamentos que nós vamos querer para a nossa vida e os que a gente não vai mais admitir que aconteça e vai se fazer respeitar e vai se fazer amar pelas pessoas, começando a amar nós mesmos. É esse feliz eu novo que eu desejo para você. Um eu que não se submete mais a coisas enfadonhas, a pessoas que não acrescentam, mas que também procura dentro de si os recursos essenciais, não fora, nas pessoas, nas situações, nas coisas, mas dentro de si. É um ser que é capaz de agradecer as pequenas coisas da vida, é um ser que é capaz de agradecer que mesmo que você não esteja num Réveillon fantástico, numa cidade maravilhosa, vendo fogos incríveis, não importa se você estiver no quintal da sua casa, num banquinho de plástico, mas com pessoas que você ama, sabendo que isso é o que importa, você vai entender o que eu quero dizer por Feliz Eu Novo. É um eu que comemora o que é mais importante e que pode ser simples para as pessoas, mas que é essencial para nós, que é gente que a gente ama, que é a gente aprender a amar, que é aprender a perdoar, que é aprender a olhar a vida com mais serenidade, com mais dignidade, aprender que você pode não ter visto nenhum tipo de espetáculo pirotécnico porque você não teve como ir para nenhuma dessas praias famosas ou nenhuma dessas lugares famosos do mundo que são transmitidos todo ano em cada uma dessas cidades, o Réveillon Fantástico, que talvez você sinta um desejo de participar. Mas é que depois de uma noite inteira, junto com quem você ama, você ficar acordado até você ver o verdadeiro espetáculo do Ano Novo. Um sol que nasce todo dia, nos deu na oportunidade, não importa se em 1º de janeiro, ou no meio do ano, ou no fim do ano, ou em qualquer dia, um sol que nasce todos os dias, nos convidando a ser uma nova pessoa. Feliz eu novo para você. Entenderam? E, então, para encerrar, uma frasezinha muito simples que diz: a gente precisa aprender a se doar mais e se doer menos. Muito obrigado.
Um bom 2019 para vocês, com muito trabalho, muito amor.